Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Nosso Deus nos traz novamente a sua casa, lugar onde nós podemos sossegar a nossa alma. Casa de oração, lugar onde nós encontramos irmãos que, como nós, passam por lutas, momentos de dificuldade, crises, mas estamos aqui mais uma vez, perseverando, esperançosos, aguardando pelo agir do nosso Deus e certos de que Ele está cuidando de tudo. Graças a Deus por estarmos aqui hoje, e nós abrimos esse grande tesouro que temos, a palavra de Deus. Ela guia os nossos passos e as nossas vidas. Abrimos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9. O Deus que nós servimos é o Deus que trata conosco, é o Deus que nos procura, tem um plano e um projeto para cada um de nós. E nesse texto nós vemos esse trabalhar de Deus na vida de um dos seus servos, do apóstolo Paulo, antes de sua conversão, e o texto diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Louvado seja Deus por sua ação em nossas vidas. Nós vamos orar a Deus. Quero convidar o nosso irmão Amair Sanches para que nos conduza a Deus numa oração, agradecendo por podermos estar aqui nessa noite, adorando o nosso Deus. Pai amado e querido, obrigado, Pai, mais uma vez por podermos estar na Tua casa, ó Deus, com o privilégio de poder Te cultuar, ó Senhor, Te louvar e Te bendizer, ó Pai. Esteja conosco, Senhor Deus, em todos os atos desse culto e aceita, Senhor Deus, as nossas adorações a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, a nossa rocha forte, e em Ti esperamos tudo, Senhor Deus. E em Cristo nós esperamos sempre o nosso alvo, Senhor Deus. Esteja conosco, ó Pai, e guarda-nos e proteja-nos, ó Senhor Deus, ao longo dessa semana, e que o Senhor possa estar realmente presente em nossas vidas, nos guiando, Senhor Deus, e nos mostrando o que é certo, e também nos corrigindo nos caminhos que não são do Seu agrado, Senhor Deus. Fica com cada um aqui presente, com as famílias aqui representadas também, e fica também, Senhor Deus, com as pessoas que não puderem estar aqui no dia de hoje, Senhor. Guarda-os. E também Te pedimos pelos enfermos dessa igreja, Senhor Deus, que o Senhor possa estar visitando a cada um e trazendo a cura, se assim for da Sua vontade, Pai. Obrigado mais uma vez, ó Senhor, no nome santo e maravilhoso do Teu Filho Jesus Cristo, é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Saulo viu o rei dos reis, o rei da glória, e teve a sua vida transformada. Vamos nos colocar de pé e cantarmos juntos este hino, o hino que estamos cantando esse mês.
Aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus. Ainda de pé, vamos voltar a abrir as nossas Bíblias, nesse capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e vamos fazer uma leitura alternada, os versículos de 10 a 19, desse texto. Eu lerei os versículos pares, e os irmãos os versículos ímpares. Continuando o texto. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, ao próprio Jesus, te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Louvado seja Deus por sua palavra. Podeis assentar, queridos irmãos e irmãs. Nós, naturalmente, como homens, pecadores, não podemos ver Deus, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos para nós. Mas um toque apenas dele pode nos devolver a vista. Ele nos convida a entrar na presença dele e buscar com profundidade o que ele deseja para cada um de nós. Paulo orou e jejuou durante esse tempo, durante esses 3 dias. Da mesma forma, nós também somos convidados, desafiados pela palavra de Deus a orar mais, a buscar mais a presença de Deus. E certamente ele nos fará ver, porque ele é fiel e nenhuma de suas promessas pode deixar de ser cumprida para cada filho, para cada filha. Vamos buscar esse Deus em oração, em contrição, silenciosamente, cada um de nós, olhando para dentro de nós mesmos, sondando ali o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, pedindo que Deus abra os nossos olhos. Vamos nos colocar na presença de Deus, confessar pecados, pedir que Ele recolha do nosso coração a tristeza, o engano, e coloque em nossas vidas uma porção dobrada do seu Espírito Santo. Vamos buscar a Deus em oração.
Senhor nosso Deus, humildemente nós buscamos de uma forma especial a Tua presença, com o coração quebrantado, ó Deus, com o espírito contrito, porque sabemos, admitimos e confessamos a Ti que somos pequenos, fracos, cegos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, ó Deus. Abre diante de nós a vereda reta, o caminho aplanado do Senhor, para que nós possamos andar por ele, sem nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Que no dia a dia nós possamos refletir a Tua glória, o Teu amor, a Tua bondade. Que as nossas escolhas Te adorem, ó Deus. Que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, tudo que nós temos, o que nós somos, ó Deus, nós possamos consagrar a Ti em adoração diariamente, ó Pai. Mas nesse momento em especial, ó Deus, quando nós nos reunimos como Teu povo, como a família de Deus, como diz o salmista, nós clamamos, ó Pai, aqui a Tua bênção, rogamos a Ti, ó Deus, o Teu cuidado, sobre cada lar, cada família, ó Deus, sobre cada marido, cada chefe do lar, cada pastor da família, cada esposa, cada serva do Senhor. Enche esses corações com o Teu amor, ó Pai, com o direcionamento e o cuidado preciso da Tua palavra para os filhos, e que os filhos sejam obedientes, ó Deus. Ensina-nos a ser filhos obedientes, que honram os pais. Tira do coração, ó Deus, de cada criança, jovem, adolescente da nossa igreja a rebeldia, o amor pelo pecado, e coloca, ó Deus, o desejo de Te honrar, Pai. Cuida de nós, ó Deus, como corpo de Cristo, nós sabemos que podemos contar com o Teu lavar, com o Teu cuidado, Senhor, e com a direção segura do cabeça, que é o próprio Senhor Jesus. Sê conosco, ó Deus, abençoa os ministérios, cada servo, cada serva que se dispõe a entregar tempo, talentos, dons, para Te servir, ó Deus, que nós possamos perseverar para ver os frutos, porque sabemos, Pai querido, que no Senhor nosso trabalho nunca será vão. Ó Deus, traz restauração, cura, alegria para esse bairro, usa essa comunidade para isso, ó Deus, usa a nossa vida, estamos aqui, ó Deus, e queremos ver, toca nos nossos olhos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, queridos irmãos e irmãs, e vamos nos cumprimentar, vamos nos saudar fraternalmente no Senhor, e cantar cânticos de louvor ao nosso Deus. Boa noite, então, igreja. O hino do mês fala muito da glória de Deus. E eu queria convidar todos vocês também, vocês possam cantar com a gente. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, como a gente viu agora o primeiro hino, o hino do mês. E que não seja só um hino do mês, né? Seja sempre na nossa vida essa ânsia de buscar a glória de Deus nas nossas vidas. Amém? Então vocês possam cantar com a gente. Senhor hoje aqui, a sua
aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero a glória do seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Canção diz que não é para a gente deixar esse amor de Deus esfriar em nós, que a gente possa buscar, da mesma maneira que a gente busque a glória de Deus, que esse fogo, esse primeiro amor, não deixe se apagar em nós, durante todos os nossos dias, nas nossas vidas, e que a gente possa pedir a Deus, que a gente possa ser realmente moldado por Ele. E a dor, às vezes, que a gente sente, é porque Deus está moldando a gente, para transformar a gente naquela pedra preciosa que a gente precisa ser na presença dele, né? Então muitas vezes a gente passa por algumas coisas, mas é tudo Deus nos mudando e nos moldando para que a gente chegue ao patamar que ele quer que a gente chegue. E aqui a gente nunca vai conseguir chegar, mas quando a gente estiver com Ele, a gente vai ser uma nova criatura totalmente renovada, e que a gente possa começar aqui, não esperar para chegar lá, né? Que a gente possa começar aqui, ser essa nova criatura e ser moldado por Ele a cada dia. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me honrar, não me envergonharei, acende o fogo. Estou
amor acende um fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre humilhado estou, vem me honrar, não me envergonharei, acende um fogo em mim. Acende um fogo em mim. Enquanto nós vamos cantar esse próximo cântico, nós podemos também adorar a Deus consagrando dízimos e ofertas. Teu amor incrível, infinito e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele que sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, desce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 Por favor, se sente. Eu convido a Renata, a Viviane Delgado e a Fernanda Brandes para virem aqui à frente junto com as crianças. Elas três prepararam mensagens para as crianças. As do berçário, as da primeira infância, depois de 3 a 7 anos, e de 8 a 11 também. Vamos orar a Deus pela mensagem, também de gratidão, oração de gratidão. Consagração dos dízimos e ofertas. Jorge, você pode nos conduzir, por favor, irmão?
Santo Eterno Deus, nosso Pai, nós te damos graças por mais um dia de vida. Damos graças, Senhor, porque temos a liberdade para louvarmos o Teu nome e falarmos que sentimos alegria pelo Teu amor para conosco. Amém. É nesse espírito alegre que também contribuímos com os nossos dízimos e ofertas e pedimos que Tu estejas abençoando e orientando aqueles que farão a administração desses recursos para o crescimento do Teu reino aqui na terra, Senhor. Ser com as professoras que vão cuidar das crianças, do futuro desta igreja. E ser com o pastor que vai nos trazer a mensagem. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós vamos voltar a abrir as nossas Bíblias nesse texto que já estamos lendo juntos, Atos capítulo 9. Há 2 semanas o pastor Ricardo nos trouxe uma mensagem de grande edificação, quando ele nos lembrou, através do texto de 1 Coríntios, carta que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 15, sobre as pessoas que foram impactadas pela ressurreição de Jesus Cristo, cujas vidas foram especialmente transformadas. E hoje eu gostaria de, nessa mesma linha que o pastor Ricardo nos disse aquele dia, voltar a olhar com você uma das provas da ressurreição de Jesus Cristo. E uma das demonstrações de que a ressurreição de Jesus Cristo não foi uma ilusão dos discípulos dele, mas foi uma verdade que ultrapassou e que ganhou os seus inimigos. Se você, humanamente falando, fosse fazer uma análise desse homem aqui, chamado Saulo, como ele nos é apresentado, você nunca iria dizer que ele se tornaria um seguidor de Jesus Cristo. Porque, humanamente falando, ele era o oposto disso. Radicalmente oposto. E nós aprendemos algo sobre a sua vida antes desse encontro. E eu peço que você me acompanhe agora, para nós vermos aqui mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, inicialmente, como é que esse homem nos é inicialmente apresentado. Veja aí, voltando um pouquinho, capítulo 7. Quando está se falando aqui acerca do que estava acontecendo com Estevão, depois que ele falou de Jesus Cristo, diante das autoridades religiosas dos seus dias, um discurso no qual ele afirmou que Jesus Cristo era maior do que as tradições religiosas, mas era o cumprimento fiel das Escrituras. Nós vemos aqui no versículo 58 de Atos 7, que lançando fora da cidade, no caso aqui é Estevão, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. É aqui que temos a primeira referência a esse homem. Um homem que acompanhou o que estava sendo feito a Estevão. O apedrejamento, testemunha ocular daquele evento. E não só testemunha, mas ele guardava as túnicas e as capas daqueles homens que queriam ficar mais livres para, com seus braços, lançar as pedras. Não protestou,
apenas assistiu o que estava acontecendo e participou assim. Mas imediatamente no capítulo 8, um pouco abaixo, nós lemos que no comecinho do capítulo 8, e Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Ele estava ali para confirmar e concordar com o que estava sendo feito. E quando continuamos a ler, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esse verbo que é usado aqui para o que ele fazia é um verbo de uma intensidade extraordinária. Ele assolava a igreja. Então, ele deixou o estágio de pessoa que vê e concorda e deu um passo adiante e passou ele mesmo a ser um dos que perseguia, maltratava, assolava. Não era pouca coisa. Se houvesse alguma coisa que ele pudesse fazer para maltratar os seguidores de Jesus Cristo, ele estava pronto para fazer isso. Então você vê que ele está progredindo, aos poucos ele está progredindo na sua participação contra o Evangelho de Jesus Cristo, contra os discípulos e contra a igreja de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 9, virando aí a página da sua Bíblia, capítulo 9, isso lá em Jerusalém, ele estava fazendo estudo em Jerusalém, cidade onde ele vivia, passou a viver uma vez que ele foi estudar teologia lá. No começo do capítulo 9, então, nós lemos que ele Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então veja que ele está progredindo. Agora ele está pronto para matar. Matar. A gente que está sendo informado aí pela mídia sobre a perseguição dos cristãos em todos os lugares do mundo, imagine que por trás de um daqueles mascarados lá, tem um Saulo. Então ele dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, porque os discípulos de Jesus estavam sendo chamados como os do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, é assim que a Bíblia nos apresenta esse homem inicialmente. Com muita clareza, sem meias palavras. Esse é o retrato verdadeiro de Saulo. Quando ele mesmo fala de si, mais tarde, quando ele escreve as suas cartas, ele também se retrata no tempo em que ele ainda não tinha sido encontrado por Jesus Cristo, mas isso você pode ver depois. Acontece que, desejoso de cumprir a sua tarefa, porque ele estava ansioso para chegar a Damasco,
e ir às sinagogas, colocar as suas mãos nesses homens e nessas mulheres que ele entendia estavam deturpando as Escrituras. Quando ele estava já chegando às portas da cidade de Damasco, não muito longe, pelo que o texto nos diz, ele estava aproximando-se da cidade. Foi uma viagem de uma semana, porque a distância entre Jerusalém e Damasco é de 240 quilômetros. Alguns dizem aqui que Paulo caiu do cavalo, mas não tem cavalo nessa história. As viagens em geral eram feitas a pé. Obviamente havia também os jumentos, as mulas e também os cavalos. Mas não adianta a gente querer ver um cavalo aqui, porque ele não existe mesmo nesse texto. Mas ele estava chegando na cidade. E o Senhor Jesus Cristo estava esperando por ele lá. Então, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele cai por terra. E ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os que viajavam com ele ficaram emudecidos, ouvindo a voz, não vendo ninguém. Então ele se levantou da terra e quando ele abriu os olhos, estava cego, nada podia ver. E guiado pela mão, o levaram para dentro da cidade. E ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Essa experiência é uma das provas da ressurreição de Jesus Cristo. Porque nenhum outro poder humano transformaria a vida desse homem. Nenhum. Nenhuma ilusão, desilusão transformaria a vida desse homem. Um homem assim não muda por força humana. Mas o que aconteceu com ele foi sobre-humano, foi extraordinário. Foi algo grande demais para que ele pudesse controlar ou resistir. O que aconteceu com ele foi radical. Mexeu com todas as suas convicções e desestruturou e desconstruiu toda a sua vida, para que algo novo pudesse ser colocado no lugar. Jesus o procurou naquele caminho. Jesus falou com ele e disse a ele o grande erro que ele estava cometendo. E começou ali um relacionamento de novidade para Saulo. Eu sou Jesus. O mesmo Deus que falou com Moisés lá no deserto do Sinai, falou agora com Saulo. Eu sou o Senhor. E ali ele então começa a experimentar a graça de Deus, mas é uma experiência
dolorida e dramática. É uma experiência que o leva ao jejum completo. Ele para de comer, ele para de beber e começa a buscar a Deus em oração, para que Deus o ajude a processar o que estava acontecendo e a discernir o que estava acontecendo. E assim Deus, operando na vida desse homem dessa maneira, dando a ele uma experiência tão verdadeira de transformação, dá a ele algo que ele precisa, esse entendimento, essa percepção de que ele não estava perseguindo um grupo de pessoas somente. Ele estava perseguindo o próprio Jesus. Existe uma possibilidade, segundo os estudiosos, os biblistas, de que Saulo tenha se encontrado com Jesus em Jerusalém, onde ele passou a viver, quando foi estudar com Gamaliel, quando Saulo foi estudar com Gamaliel. Porque a sua chegada a Jerusalém, ela, cronologicamente falando, se enquadra dentro da história de Jesus Cristo. Porque este acontecimento aqui se dá por volta do ano 32 depois de Cristo. Ele já tinha chegado em Jerusalém há algum tempo antes. E ele achava que estava perseguindo um grupo de pessoas iludidas, hereges, que estavam deturpando a fé judaica. Mas de repente ele percebe que não, ele está perseguindo uma pessoa. Através da perseguição a pessoas, ele está agredindo uma pessoa, ao próprio Senhor Jesus. Por isso é que essa experiência é tão marcante e transformadora. Mas para que ela seja consolidada, que não fique apenas assim na experiência pessoal, porque a nossa experiência com Deus é válida, mas ela precisa ser consolidada. Há pessoas que dizem ter experiências com Deus, mas essas experiências precisam passar pelo crivo da casa de Deus, da igreja de Deus, para que a gente não caia em erros. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo envia Ananias. Porque Ananias é o veículo de Deus, um instrumento vivo de Deus, que vai dar a esse homem a consolidação, a certeza do que está acontecendo com ele. Para que não fique só na subjetividade do sentimento, da experiência. Ele precisa de algo que traga ele e os pés dele estejam firmes no chão, na rocha. E Ananias, então, é esse instrumento que vai fazer com que a sua experiência se transforme em vida consistente e relevante. Deus, então, conversa com Ananias e diz que ele deve procurar Saulo de Tarso, na rua direita, na casa de Judas, na cidade de Damasco. E ele sabe, Ananias sabe quem é a pessoa, fica com medo de cumprir essa tarefa, coloca diante de Deus o seu medo, mas Deus dá a Ananias a garantia
de que essa é uma missão que precisa ser executada, ele é a pessoa para isso. E Deus irá com ele. Então, Ananias, pela fé, cumpre a ordem de Deus. Vai até a casa de Judas, procura por Saulo de Tarso, e quando chega à presença de Saulo, um homem que tinha saído de Jerusalém altivo, convicto, senhor de si, encontra agora um homem desfalecido, que não come nem bebe há 13 dias. Um homem que, quando saiu de Jerusalém, pensava que conseguia enxergar tudo com clareza. Agora ele não vê nada. Nada. Ele está cego. Esse é o homem que Ananias encontra. Na mente de Ananias ele encontraria um grande, um gigante perseguidor dos seus irmãos. Mas ele encontra um homem desfalecido, em crise profunda. Então Ananias demonstra o amor de Deus. O amor que Deus estende a toda e qualquer pessoa que o procura e que está aberta para receber esse amor. Porque Ananias, ao vê-lo, impõe as mãos sobre ele. O abraça. E diz: Saulo, irmão. Ananias diz que agora Saulo está conectado a ele. Irmão. O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E é desta maneira que Deus recupera Saulo. Através de Ananias, a quem ele, se pudesse, teria prendido em outras circunstâncias. É dessa maneira que Deus abraça Saulo, transforma a sua vida e mostra para ele como ele viverá a partir daqui. O que aconteceu a Saulo é uma demonstração verdadeira e dramática da forma de Deus agir sempre. Deus resiste aos soberbos, às pessoas altivas. Deus quebra tais pessoas para que essas pessoas estejam prontas para receber a sua graça, o seu amor e a sua restauração. Para viver uma nova vida, com uma nova perspectiva. Uma das expressões que o apóstolo Paulo amava usar quando escrevia as suas cartas era a expressão em Cristo. Porque ele entendeu que fora de Cristo não nos sobra nada. Só nele a razão para viver. Quando ele escreveu a sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, ele disse: estou crucificado com Cristo.
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O encontro com Jesus Cristo transformou a vida de Saulo e por causa disso outras e muitas vidas foram também transformadas. Sem esse encontro com Jesus Cristo, o poder da ressurreição não nos alcança. O poder da ressurreição não nos transforma. O poder da ressurreição não causa diferença em nossa palavra, em nosso testemunho. Mas é esse poder que Saulo conheceu, é que Deus quer que você e eu também conheçamos e experimentemos diariamente. Se eu dizemos que conhecemos Jesus Cristo, mas nossa vida não tem sido transformada, nós precisamos nos perguntar que conhecimento é esse? O que de fato nós sabemos sobre Jesus Cristo? Será que é algo que de fato tem feito diferença? Eu quero concluir chamando a sua atenção para alguns detalhes que a Escritura nos mostra sobre esse encontro, porque esse encontro é tão importante na Bíblia, no Novo Testamento, que ele é registrado aqui e mais outras 2 vezes. Quando a Bíblia permite que isso aconteça, é porque há algo importante nisso. E aqui mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, por mais 2 vezes esse encontro é registrado. Mas há pequenas diferenças de narrativa que enriquecem nossa compreensão sobre isso. Chama a sua atenção aqui para o versículo 3, especialmente quando diz que subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Agora, vem comigo para o capítulo 22 de Atos, por favor. Veja comigo o versículo 6. Quando esse encontro está sendo novamente exposto. Ora, acontecendo que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. São as palavras de Paulo. Dele mesmo, testemunhando o que havia acontecido. Na hora que o sol raia mais forte, houve uma luz ainda mais forte que a luz do sol ao meio-dia. Grande luz do céu brilhou sobre mim. E aqui, segundo os estudiosos, já havia se passado cerca de 35 anos desde o acontecimento. Não 35, 25 anos desde aquele acontecimento. E quando Paulo, 25 anos depois, fala daquele dia, ele intensifica aquela experiência. Porque a vida dele com Jesus, nesses 25 anos, não fez com que a sua fé diminuísse, mas ela crescesse. Ao meio-dia, grande luz brilhou do céu. E novamente, quando ele fala daquilo que aconteceu com ele, capítulo 26,
versículos 12 e 13. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, Paulo está numa audiência com o rei Agripa, indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Então, alguns anos depois, quando ele novamente relata o que aconteceu com ele naquele dia, ele está demonstrando a força, a consistência, da sua experiência com o Senhor Jesus. A conversão, ou a transformação, ou o encontro de Jesus com Saulo se deu por volta do ano 32. E segundo alguns estudiosos, a sua morte se deu no ano 64. Então, numa conta rápida, você veja que são 32 anos. 32 anos em que, de perseguidor, ele se torna pregador e defensor de Jesus Cristo. E quando ele morre justamente por causa disso. Por não negar o seu encontro com Jesus Cristo. Por manter-se fiel àquela experiência. E por saber que sua vida estava inteira nas mãos de Deus. Essa história é uma das comprovações da ressurreição de Jesus. A transformação de um homem como esse, e eventualmente de outros homens na história, demonstram que o poder da ressurreição de Jesus Cristo está vivo e presente. Por isso, é uma grande bem-aventurança conhecer esse poder. E se Jesus Cristo não transformar as nossas convicções mais profundas de vida, há algo errado conosco. Outro dia estava conversando com uma pessoa e ela estava me falando de algumas convicções que ela tem, que tinha desde a infância, mas convicções claramente contrárias à vontade de Deus. Ela se dizia uma verdadeira cristã, mas o encontro com Jesus Cristo não mudou as convicções que ela trouxe, mesmo essas convicções sendo antagônicas ao Evangelho. Não é sobre isso que trata o poder da ressurreição de Jesus Cristo. O poder da ressurreição de Jesus Cristo, quando é experimentado, transforma. Brutal e radicalmente uma vida. Gostaria de convidar você para falarmos com Deus, para buscarmos a Deus juntos em oração. Vamos avaliar a nós mesmos à luz do que a palavra de Deus nos tem mostrado e verificar se, de fato, temos tido essa transformação.
Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, lendo e ouvindo a Tua voz, sendo desafiados no íntimo do nosso ser a pensar em Jesus, no que Ele tem a nos dizer e o que o encontro com Ele é capaz de fazer. Ó Deus, que cada um de nós possa se ver aqui no lugar de Saulo e usufruir esse grande presente da graça e do amor de Deus. Uma vida nova, transformada, um chamado para a nova existência, uma vocação para viver para a glória de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. É o nosso pedido com gratidão no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar todos de pé e após a bênção nós vamos cantar o hino Santifica a Tua Igreja, receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja do Senhor, irmanados à grande congregação espalhada em outros endereços, por este mundo afora, e para a glória do Deus Trino. Amém. Nós queremos destacar aqui entre nós, se há alguém nos visitando, e se houver e puder ficar em pé um instante só, por favor, queremos destacar a sua presença. Muito bom, muito obrigado pela sua visita, que Deus abençoe muito sua vida. Qual é o seu nome? Paulo. Paulo. Bem-vindo, Paulo. Deus abençoe você. Por favor, receba os cumprimentos dos irmãos que estão aí ao seu lado. Nós estamos
lançando hoje um programa especial para as famílias, um programa chamado Família Amiga de Oração. Junto com o boletim você deve ter recebido uma pequena ficha e nós estamos convidando as famílias a se envolverem nesse programa e se você puder preencher esse papel, domingo que vem nós vamos tirar aí as famílias amigas de oração e vamos orar uma família pela outra. Há uma nota no boletim que detalha tudo isso que está acontecendo e nós incentivamos a todos a participar desse programa. Nós estamos lembrando também que os diáconos de nossa igreja estão nos convidando a participar da campanha do agasalho, que é uma forma que a nossa igreja tem de ajudar aquelas pessoas que têm essa necessidade especial, especialmente nos meses que temos aí pela frente, que tradicionalmente esfria. Não sei se vai ser tanto caso esse ano, mas queremos estar preparados para isso. Tenha uma boa semana. Sou eu, para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Quem sou eu, para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor que ainda escutas quando chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou teu. Quem sou eu para serviço com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor que ainda escutas quando chamo, me sustentas quando eu clamo,
mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu passar, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor, e ainda escutas quando eu chamo, e sustentas quando eu clamo, e dizendo quem eu sou teu.